bom se você está pela primeira vez com a gente. Semana passada nós iniciamos a nossa série de mensagens do mês de agosto e tem esse tema, passa aí para mim por favor, Thalita, isso, tome um fôlego. Então nós iniciamos mostrando que acontecimentos do nosso passado muitas e muitas vezes insistem em nos acompanhar, né? E por vezes, quando vem à tona, nos roubam fôlego de vida agora. Quando ele vem à tona, ele chega muitas vezes drenando as nossas energias. Talvez você tenha realidades que no seu passado, que quando você se lembre dessas realidades, a impressão que dá é realmente que você perdeu o fôlego, né? Dá aquela sensação de falta de ar. Isso acontece assim muitas vezes comigo, com você, e porque na verdade o que nós queremos com relação a fatos do nosso passado que drenam a nossa energia hoje é tentar de alguma maneira estabelecer guerra com o que já passou. Mas como nós vimos, é uma guerra que não tem como a gente ganhar, né? Por quê? Porque o passado ficou para trás, não dá para voltar, né? O passado, muitas vezes a gente tenta lidar, e eu já vi até mesmo algumas propostas nesse sentido, seja para esquecer o passado ou para, de alguma maneira, voltar ao passado, seja emocionalmente, para tentar curar alguma coisa ali. Cara, assim, eu acredito que nenhuma dessas realidades sejam reais e possíveis, de fato, de gerar paz no passado. Porque a questão do passado não é a gente mudar, não tem como, foi feito. A gente pode fazer diferente, mas o que passou, passou e aconteceu. Mas o que nós podemos viver com relação ao passado é esse estabelecimento de paz com relação ao passado. Então, para que o nosso passado não mais nos roube fôlego de vida, nós precisamos de algo que estabeleça paz, né? É aquilo, a gente olhar para ele e falar assim, não, está tudo em paz. Foi feito, aconteceu, realmente eu fiz ou realmente fizeram comigo, mas está em paz, né? Está em paz. É isso que vai, então, fazer com que, ao pensarmos no passado, ele não mais nos roube fôlego de vida hoje. A questão é, o que vai trazer paz com relação ao passado? O que vai trazer paz com relação ao passado? E aí nós vimos, na semana passada, que, de fato, nós temos a possibilidade de experimentar paz com relação ao passado quando o último fôlego de vida de Jesus na cruz, que foi para dizer, está consumado, de fato possa impactar a nossa história, a nossa realidade e a gente viver a partir disso. Então, a verdadeira paz está na obra consumada de Jesus. Jesus, há cerca de 2000 anos atrás, ele estava numa cruz, no meu lugar e no seu lugar, e a última frase de Jesus na cruz foi, está consumado. Ou seja, não existe mais nada na sua vida que possa drenar o seu fôlego. Sejam realidades que você fez, realidades que fizeram com você, está consumada em Jesus. Então, quando nós vivemos a nossa vida em Jesus e a partir de Jesus, nós precisamos viver a nossa vida a partir da paz que está na obra consumada de Jesus. E é essa paz que estabelece a cura com relação ao passado. Então, quando eu olho para trás, e talvez eu até enxergue realidades que me drenam, eu preciso olhar mais para trás um pouquinho e ouvir Jesus dizendo, está consumado, Pedro, está consumado. Isso que você fez, isso que fizeram com você, está consumado. Então nós experimentamos paz e a gente tem condição de seguir adiante. Mas a vida, que bom que ela não é feita só de passado, né? Apesar, lembra que eu trouxe um dado na semana passada de que 75% do que ocupa a nossa mente agora são coisas do passado. Então, apesar disso, e eu espero que essa semana isso já tenha sido diferente na sua vida, apesar de pensarmos tanto no passado, a verdade é que o que existe hoje realmente é o agora, é o presente. Então, eu quero olhar com vocês hoje para essa realidade do nosso presente, de que nós estamos de fato vivendo agora, ou o que nós só temos é o dia 11 de agosto de 2019, é o agora. Okay? E aí você vai dormir hoje, se Deus quiser amanhã você vai acordar e você vai ter a sua segunda-feira. Okay? E como nós podemos ter fôlego para o agora?
como nós podemos ter fôlego para suportar e para viver o nosso presente, o nosso hoje. E antes de trazer resposta para isso, eu quero tentar olhar com vocês para uma fotografia acerca do que é que nós estamos falando quando eu falo do presente. Se alguém tirasse uma fotografia do nosso tempo agora, o que essa fotografia mostraria? Como é o nosso hoje? Como é o momento no qual nós estamos vivendo? Como é o dia 11 de agosto de 2019? Ou como é esse ano? E aí eu poderia trazer muitos dados, enfim, nomes de pessoas que analisam o nosso tempo, mas eu quero trazer dois pensadores contemporâneos que, ao meu ver, são cirúrgicos ao diagnosticar a nossa sociedade. Eu trouxe aqui 2 livros desses 2 autores, Resiliência, O Segredo da Força Psíquica e A Sociedade do Cansaço. Eu poderia trazer outros, mas eu quero extrair 2 citações, 2 pensamentos desses 2 autores que eu entendo que podem não esgotar, mas eles resumem muito bem uma fotografia do nosso tempo. E eu quero começar pela Cristina, no qual ela diz assim, passa aí, por favor, Thalita. Isso. Veja só o que ela diz. Tédio é o novo monstro assustador da nossa sociedade de desempenho. Preciso correr é uma expressão que ouvimos com tanta frequência que até as crianças pequenas já a repetem com entusiasmo. Tédio é o novo monstro assustador da nossa sociedade de desempenho. Eu tenho uma filha de 4 anos, você deve ter visto ela correndo por aí, ela sempre vai estar correndo, e é impressionante como ela tem pânico do tédio. Todos vocês, assim como eu, certamente se viveram esse momento, né, tiveram a oportunidade de viver isso, vão se lembrar de que na nossa época de criança, quando a gente viajava no carro, né, com os nossos pais dirigindo, não tinha o que fazer. Não é verdade? Não tinha o que fazer. Podia bater cabeça, quebrar a cabeça, mas não tinha o que fazer. Ia ter que esperar chegar no destino. Não tinha celular, não tinha iPad, não tinha filminho, não tinha o que fazer. O rádio não pega, tinha que ficar lá, esperando. Okay? Hoje, a minha filha fica assim, desesperada se ela ficar 1 hora dentro do carro, 30 minutos dentro do carro, sem ter o que fazer. E ela, inclusive, sabe repetir isso. Eu estou entediada. Ela fala isso. Tédio é, de fato, um monstro assustador na nossa sociedade. Por quê? Porque nós vivemos o tempo todo nessa sociedade do desempenho. Mas eu quero trazer também um segundo autor, Byung-Chul Han, ele é um filósofo coreano, e nesse livrinho aqui, ele diz que a sociedade do desempenho, percebam que ele repete a mesma expressão, vai se desvinculando cada vez mais da negatividade. O verbo ilimitado, o poder ilimitado é o verbo modal da sociedade de desempenho. O que ele está falando, e ele discorre sobre isso, é que a sociedade de hoje, os nossos dias, o tempo no qual eu e você estamos vivendo, tem se desvinculado cada vez mais do não. Cada vez mais de entender que existe o não. De que eu não dou conta de fazer tudo que eu acho que eu dou conta. De que eu não dou conta de manter o desempenho no nível, no patamar no qual eu acho que eu deveria manter e que a sociedade diz que eu tenho que manter. De que não dá para você fazer esse monte de coisa ao mesmo tempo que está todo mundo falando que para você ser bom e sobreviver hoje você tem que fazer. Então perceba, os 2 autores e pensadores, eles estão nos mostrando uma mesma fotografia. A começar pela característica da sociedade, ou pelo nome, a expressão que eles usam. Nós vivemos numa sociedade de desempenho. Nós vivemos numa sociedade de desempenho. Uma vai dizer que nós não sabemos ficar entediados. Por quê? Porque a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo produzindo. Talvez você está me ouvindo e você se sente culpado quando você está à toa.
Você se sente culpado quando você não está fazendo alguma coisa. Por quê? Porque nós somos ensinados, o nosso tempo é assim, de que tempo é dinheiro, não é verdade? De que o tempo todo eu tenho que estar produzindo, de que o tempo todo eu tenho que estar fazendo algo, realizando alguma coisa. Quanto menos tempo ocioso você tiver, significa que você é melhor. Essa é a sociedade na qual nós estamos vivendo. E aqui é muito simples. É muito simples. Como ter fôlego para manter isso assim? Como eu e você vamos manter o fôlego em dia numa sociedade assim? Okay? Num tempo assim, onde não há espaço nem para respirar. Onde o tempo todo você tem que estar fazendo hora extra, onde o tempo todo você tem que estar produzindo. Como manter o fôlego? Nesse presente, nesse momento, nesse tempo. Porque se nós pensarmos, por exemplo, num carro de corrida que trabalha em alta performance, ele precisa de combustível para se manter em alta performance. Não é verdade? Se nós pensarmos num cavalo de corrida que é extremamente forte e que é criado e treinado para correr em alta velocidade. Se ele não for alimentado, ele não vai conseguir correr. Questões básicas, assim, de natureza, que eu e você estamos muitas vezes deixando de lado. A gente acha que a gente dá conta de viver em alta performance sem precisar de combustível, sem precisar pensar em como é que nós vamos manter o fôlego para tudo isso. E aí eu tenho visto algumas propostas sendo oferecidas hoje e vendidas, muito caras por sinais, como a solução para manter o nosso fôlego em dia, para encararmos as demandas dessa sociedade do desempenho na qual eu e você vivemos. Por incrível que pareça, a primeira delas, algo que eu mais tenho visto hoje nos nossos dias, é a religião. Aí talvez você pergunte assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Cara, você não está aqui para encontrar uma religião. Cada vez que você me ouvir, você vai me ouvir falar mais mal de religião. Eu não sou religioso. Ah, mas como assim? Aquele que eu sigo não é religioso. Tá certo que se você for buscar a raiz da palavra religião, você vai encontrar religare, que tem a ver com religar com Deus. Eu não estou falando disso, estou falando do que isso se desdobrou, até chegar nos nossos dias, numa utópica tentativa de que também pela minha performance eu vou alcançar o favor de Deus. É isso que a religião faz e fala, seja qualquer que seja ela. Todas as religiões, sem exceção, vão dizer, você tem que fazer alguma coisa. Desempenho. Você tem que se esforçar para alguma coisa. Desempenho. E aí a gente tem nos nossos dias uma perspectiva gourmetizada de religião, que é a busca pela espiritualidade. Okay? Isso é religião gourmet. Busca por espiritualidade. Okay? E aí a gente tem um sincretismo se misturando. Tem gente que acha que está fazendo exercício físico, mas está envolto a dogmas e rituais religiosos, sem nem saber. E aí, a religião, seja ela qual for, inclusive o cristianismo como religião, vai ter um mesmo fio condutor, que no final vai chegar, o Deus é o ser humano. Porque você precisa se descobrir, você precisa encontrar algo que está em você, você precisa encontrar uma força que existe em você, você precisa encontrar um fôlego que existe em você. Então a religião, apesar de num primeiro momento ela apontar para o transcendente, okay? O seu desdobramento vai fazer com que ela retorne para você. E no final das contas você vai continuar tendo que desempenhar para merecer e para receber algo. E aí sabe o que eu tenho visto com isso? Um monte de gente cansado. E aí não faz sentido. Se eu estou cansado porque o presente é uma sociedade de desempenho, eu vou para a religião e eu continuo cansado. Mas a gente tem também uma outra realidade sendo vendida como essa maneira
de manter o fôlego em dia, que é a autoajuda. Eu não sei se você sabe disso, mas o Brasil é o país que mais consome material de autoajuda, seja em livros, seja em videoconferências, seja em palestras e etc. E a autoajuda é mundialmente o modelo ou aquilo que mais cresce em termos de gênero literário no mundo. É a autoajuda. Que vai dizer, também com outras palavras, muitas vezes o que a religião fala. Você precisa se descobrir. Por quê? Porque tem um negócio dentro de você, meu irmão, quando você descobrir, ninguém segura. Tem uma força dentro de você que quando você descobrir, ninguém segura. Agora, tanto a religião quanto a autoajuda trabalham com motivação. E aí vem um problema sério. Porque motivação não é, anota o que eu estou dizendo, não é suficiente para nos manter com fôlego para o momento presente que a gente está vivendo, dependendo de que momento for este. Cara, tem dia que eu não acordo motivado. Por quê? Porque o que eu estou vivendo e o que está ao meu redor não me motiva. Deixa eu usar um exemplo muito prático para isso. Talvez você já tenha ido na academia e você já tenha visto alguém, um homem ou uma mulher, atrás de uma outra pessoa malhando assim, vai, vai, vai. Isso é motivação. Isso funciona por um momento. Até um certo ponto. Porque chega um certo ponto que pode estar todo mundo gritando no seu ouvido que vai cair o peso. Por quê? Porque não é de motivação que você está precisando. Então eu tenho visto isso violentar muitas pessoas nos nossos dias. Esse filão motivacional. Tem muita gente vivendo em pânico. Por quê? Porque descobriu que não dá para viver motivado o tempo todo. E você pode ler o que você quiser ler, você pode ouvir o que você quiser ouvir, você pode assistir o que você quiser assistir, porque tem momentos na sua vida que você não vai se motivar. Isso é assim. Essa é a realidade. Enquanto se tem saúde, emprego, dinheiro, saldo na conta bancária, até dá para se motivar. Eu quero ver quando não tem nada disso. Motiva. Vive motivado. Todo dia, acorda todo dia rindo, batendo no peito, falando, eu posso, eu consigo, eu vou. Faz o seguinte, entra num avião, não coloca gasolina nele. Fala assim, esse avião vai subir, nós vamos chegar até Miami. Coloca gasolina para chegar só até em São Paulo. Ele vai chegar em Miami? Pode estar todo mundo motivado lá dentro, gritando, berrando, vai cair todo mundo. Eu tenho visto um monte de gente sair de um livro, aí o negócio dura um pouquinho, aí sai outro livro, tem que comprar outro livro. Eu li uma pesquisa sobre isso essa semana falando, é um estudioso, não religioso, estou falando de academia, mostrando por que a autoajuda não funciona. E ele faz isso com dados, com informação. Ele mostra isso a partir de um princípio básico. Ele fala assim, é interessante porque todo mundo que lê autoajuda compra o próximo livro daquele mesmo assunto. E ele fala, se funcionasse, não precisaria de outro livro. Então, a motivação ela é suficiente até acabar a última página. Depois você precisa de mais, você precisa de mais, você precisa de mais. E você vai virando escravo disso. O que é que então funciona? Qual é a possibilidade real para você se manter com fôlego? Deixa eu falar algo para vocês. Essa aqui é a Bíblia. Na verdade, o que está dentro dela, a capa pode ter outras coisas, mas o que está dentro dela é a Bíblia, Bíblia Sagrada. Muitas pessoas olham para esse livro aqui como sendo o livro da religião cristã. Eu não olho para esse livro como sendo o livro da religião cristã. Para a minha vida, esse é um livro de cosmovisão. Cosmovisão é visão de mundo. Para a minha vida, esse livro define, me dá lentes para enxergar a história, a realidade, a vida e tudo que nela há. Por muito tempo, a igreja evangélica encara esse livro como um livro da religião cristã,
por isso que ela não faz diferença. Eu não encaro esse livro como um livro de religião, eu encaro esse livro como um livro de cosmovisão. Ele me mostra a realidade da vida, da história, de todas as coisas. E eu creio que esse livro aqui nos mostra, de fato, como nós podemos manter o nosso fôlego hoje, para o seu momento, agora, para o seu presente. Eu quero ler com vocês 2 versículos de Filipenses. Filipenses é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele que escreveu algumas epístolas, algumas cartas que contém nesse livro. E na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13, a gente lê isso: sei viver na necessidade e também na fartura, aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com muito ou com pouco, posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. É muito provável que você já tenha lido ou escutado, ou até mesmo já visto em algum lugar adesivo, camisa, até mesmo tatuagem, esse último versículo, o versículo 13, numa outra versão que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um pequeno trecho dessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. Por isso que é a carta de Filipenses. Deixa eu falar um pouquinho com você sobre o contexto no qual Paulo escreve essa carta. E de onde então nós extraímos esses 2 versículos. O contexto é o seguinte: Paulo está num resort nas Ilhas Maldivas, sentado de frente para a praia, aquela praia maravilhosa. Ele acaba de receber um coco bem geladinho e uma porção de camarão, e ele está comendo aquilo e vendo aquela praia. Ele fala: como é que deve estar a turma lá em Filipe? Dá um papel, uma folha. Ele começa a escrever uma carta. Ele só pode estar assim para falar sobre isso. Não, Paulo está preso, acorrentado, sofrendo. Esse é o contexto no qual a carta de Filipenses é escrita. Paulo está na prisão. Uma prisão fria, escura, acorrentado, onde ele está sofrendo, e ele escreve esses versículos no qual ele diz: eu posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Sem sombra de dúvida, essa última frase é uma das frases mais mal interpretadas da Bíblia Sagrada. Esse último versículo: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá força, ou tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque muitas pessoas, inclusive dentro de igrejas, interpretam esse versículo assim: eu posso fazer qualquer coisa, eu posso ter qualquer coisa. Sabe? Lembra da mensagem motivacional? A gente sai daqui, a gente pode tudo, pode ter qualquer coisa, tal. É verdade, você pode passar por qualquer situação, sem perder o fôlego. A religião contemporânea muitas vezes diz: busca que você vai ter tudo que você quer. Isso é mentira. Isso não é real, isso não é evangelho, não é isso que a Bíblia diz. Tem muita gente falando isso por aí. Isso é mentira. Isso tem gerado gente decepcionada com a igreja, gente decepcionada até mesmo com Deus, porque foi apresentado um Deus que não é o Deus real das Escrituras, do Evangelho. E Paulo escreve isso assim. Aí talvez você ouça isso e pense assim: mas é Paulo, né, que está escrevendo isso. Paulo é Paulo. Paulo é o cara. Eu já ouvi muita gente falar isso comigo. Pastor, não dá, né? Paulo, Pedro. Sabe o que é isso? Isso também é mais um desfavor que a religiosidade trouxe para nós. Da gente começar a olhar para homens e mulheres que são narrados nas Escrituras como se não fossem gente como a gente. Mas deixa eu dizer algo para você, uma boa notícia. O que está narrado aqui, no que diz respeito especificamente hoje a Paulo, é de alguém que é gente como a gente. Paulo, em outro momento, chega a dizer que ele é o pior dos pecadores. E Paulo, de fato, tem com que ou porquê de falar isso dele. Porque se você for analisar e ver quem foi Paulo, antes de ser esse Paulo aqui que está escrevendo isso, você vai ver que Paulo era alguém que era temido pelos cristãos, os discípulos de Jesus da época. Por quê?
que ele adorava matar cristão. Paulo viu Estevão, em Atos 6, ser apedrejado até a morte. Ele estava lá. Mas Paulo teve um encontro com a graça de Jesus. E é isso que o transforma. Então perceba, não é que Paulo não seja gente como a gente, é que Paulo teve um encontro real com a graça de Jesus que o transformou. Mas talvez você fique assim, mas ainda, né, essa turma que está ali na Bíblia é diferente e tal. Eu poderia trazer vários exemplos para vocês de gente que conseguiu ou que consegue viver esse negócio aí, ter fôlego no presente, independente da situação. Não é motivação, é ter fôlego para viver o presente, independente da situação. E eu quero trazer para vocês uma pessoa que faz parte da minha história. Esse é meu pai. O nome dele é Robson. Meu pai, em 2012, com 54 anos de idade, foi diagnosticado com uma doença neurodegenerativa rara, chamada atrofia de múltiplos sistemas. Para você entender do que eu estou falando em termos de raridade, cerca de 0,6 pessoas a cada 100 mil adquirem essa doença. Então não é nenhuma a cada 100 mil. 0,6. Em 2012, ele foi diagnosticado com 50 anos de idade com atrofia de múltiplos sistemas. O tempo vem passando até aqui e a última grande complicação foi há 2 semanas atrás. Há 2 semanas atrás, o meu pai, ele não conseguiu mais respirar pelas vias normais, como eu e você respiramos. Aí deixa eu te falar algo. Podia motivar ele do que fosse, ele não ia conseguir respirar. Não é motivação. Ou não é falta de motivação. É um problema real. É uma doença. E aí foram correndo com ele para o hospital, algumas horas internado. A gente já sabia que ia chegar nesse momento, mas os médicos então decidiram por fazer uma traqueostomia, que era a única maneira dele poder respirar. Por via normal, ele não conseguia mais. Então foi feito. E aí, de 2 semanas para cá, as coisas vêm acontecendo. E na última quarta-feira, foi aniversário dele. 61 anos de idade. E eu passei parte da manhã com ele no hospital. Deixa eu voltar aqui. E é interessante ver como, assim, inexplicavelmente o cara tem fôlego. Mas, surpreendendo toda a equipe médica e todo mundo, em 48 horas ele já estava 100% adaptado à nova maneira de respirar e já pôde ser desligado do aparelho. Em 72 horas ele já estava comendo, hoje ele está comendo. E ele já está em alta, só está esperando algumas questões burocráticas, provavelmente amanhã ou terça ele já vai para casa. E aí na quarta de manhã eu estava com ele e nós oramos juntos, eu orei por ele, passei um tempo com ele, rimos, choramos, e quando eu já estava para me despedir, eu falei assim: pai, você é muito forte, cara. E ele não está falando, e ele fez assim. Eu falei: como não, cara? Você é muito forte. E ele insistiu fazendo assim. Eu falei: mas como? Você é forte. E aí ele fez assim. E aí eu falei: é isso. É isso, sabe? Quando não tem de onde você tirar motivação, quando as coisas saíram do seu controle, e elas saem, quando você não tem de onde tirar fôlego, você pode ler quantos livros de autoajuda forem, você pode buscar em quantas religiões você quiser, mas você não vai encontrar algo que te dê fôlego de vida. Por quê? Porque muitas vezes o que está faltando para mim e para você não é motivação. O que está faltando para mim e para você é força. É força. E a questão é, como é que a gente encontra esse negócio? E aí eu quero voltar para o texto, porque
nesse texto, e essa é a maneira da gente encontrar fôlego para viver o presente, nós precisamos redefinir de onde é que nós estamos tirando a nossa força. Você quer viver com fôlego para o seu momento hoje, seja ele qual for, você precisa redefinir de onde você tira a sua força. E aí deixa eu mostrar para vocês algumas coisas interessantes que são colocadas nesses 2 versículos pequenos. Olha só, primeiro, o apóstolo Paulo está falando com a gente de vida real. Como é que é a vida real, gente? A vida real é essa. Tem dia de necessidade, tem dia de fartura. Essa é a vida real. É mentira, qualquer pessoa que falou com você assim, busque a Deus e você vai viver milionário. Você nunca mais vai ter problema. Sua vida vai ser um mar de rosas. É mentira. Eu não sei de onde você está vindo, mas se você já ouviu isso, isso pode até fazer bem para você até o momento que você precisar, e isso não vai te dar dinheiro, milhões, muitas vezes emprego. Por quê? Porque a vida real é essa. Você precisa saber que você vive na vida real. Eu e você vivemos em dias assim, em dias em que tem fartura, mas tem dia que não tem fartura. É dia de estômago cheio, dia de estômago vazio. Tem temporada que a gente tem muito, mas tem dia e temporada que a gente tem pouco, não tem nada. E aí? A questão é, como que encontra força para viver em dias assim? Porque vocês concordam comigo que é bem tranquilo a gente viver com força e motivado quando está tudo bem. Agora, quando não está? Aí sabe o que a religião fala? Não está porque você está em pecado. Não está porque você está amaldiçoado. E alguém está olhando de olho gordo para você. Esquece esses negócios, gente. Não existe esse negócio, não. Você tem que fazer tal coisa. Esquece. Tem um segredo para viver com força. E é muito interessante porque Paulo diz, eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Essa que é a questão aqui. Como dá para viver em qualquer situação? E aí, para viver em qualquer situação, o que a gente precisa é de força. Não é verdade? Porque força, ela te levanta mesmo que você esteja desmotivado. Agora, se você estiver motivado e sem força, você não vai levantar. Vou repetir. Se você estiver forte, você vai levantar, mesmo que você esteja desmotivado. Mas você pode estar motivado o que for, se você não estiver forte, você não levanta. E tem muita gente falando aí que o que você precisa é motivação. Não, o que você precisa é força. Porque a força vai te levantar em dias em que você tem muito, mas também em dias que você não tem muito. Em dias que você está com saúde, mas em dias que você não está com saúde. E, gente, a vida é real. A gente está vivendo na vida real. A vida real a gente está sujeito a tudo isso. Mas por que isso é assim? Isso não era para ser assim. Deus não criou o mundo e nem a humanidade para viver num mundo assim, em dias assim. E é muito fácil o que muitas vezes a gente faz. Se a gente está assim, se está tudo assim, é culpa de Deus. Não, está tudo assim, é culpa da humanidade que um dia disse para Deus, foi bom, o Senhor nos criou, mas daqui para frente deixa a gente viver. Gênesis 3. Leia Gênesis 1 e 2 que você vai ver o que Deus criou. O que Deus criou está em Gênesis 1 e 2. Um mundo bom, um mundo perfeito. A nossa cabeça é tão intoxicada da presente era na qual nós vivemos que a gente nem consegue imaginar esse negócio de mundo perfeito. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Deus criou um mundo perfeito. Gênesis 1 e 2. Mas em Gênesis 3 nós vemos que a partir da decisão do ser humano de dizer para Deus, daqui para frente deixa com a gente, é que o caos se instaura na humanidade. É o ser humano. E o ser humano fazendo isso não tem como voltar atrás. Mas não tem como, não tem como. Por que não tem como? Porque o padrão de Deus é perfeição. É perfeição. Esse é o padrão de Deus. Deus é perfeito. E aí, para voltar para esse padrão, de duas uma. Ou
você dá conta de ser perfeito, ou alguém precisa entrar no seu lugar perfeito. A boa notícia é que entrou alguém. Isso que muitas vezes a religião não fala, ok? Entrou alguém, Jesus entrou. Jesus é o ser humano perfeito que um dia viveu a minha vida e a sua vida, sem em momento algum romper com o cuidado e com o relacionamento com o Pai, com Deus. E esse ser humano perfeito, um dia foi para a cruz, e naquela cruz, que era minha e sua, ele levou sobre ele o que nos separava de Deus. Então, em Jesus e através de Jesus, nós podemos agora estar diante de Deus. Essa é uma via. A outra via é, chega com o seu currículo, mas tem que ser perfeito. Não pode faltar nada. A questão é, quem aqui dá conta? Por isso que Paulo, ruim do jeito que ele era, agora ele fala assim, eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Qual é? Qual é o segredo de viver em qualquer situação? E ele vai dizer, existe um fôlego de força que vem de Jesus. Posso todas as coisas, e aqui tem um detalhe importante, por meio de Cristo que me dá força. Eu não sei de onde você tem tirado sua força, mas eu ouso dizer que muitas vezes eu e você tentamos tirar força de onde não dá conta de nos dar força. A sua carreira não dá conta de te dar força. O seu emprego não dá conta de te dar força. A sua saúde de agora não dá conta de te dar força. O que você tem na conta bancária não dá conta de te dar força. Seus relacionamentos, seus amigos, sua esposa, seus filhos, seu marido, seus filhos, nada disso dá conta de te dar força. Pode te motivar, mas não te dá força. Porque força só é testada quando falta força. Sabia que o nosso corpo ele é inteligentíssimo. A gente não usa força além do que a gente precisa usar força. Tanto é que quando a gente dorme, o nosso organismo trabalha numa intensidade menor do que está sendo trabalhado agora, quando a gente está acordado. Isso é fisiologia. Por quê? Porque força ela é exigida na medida da demanda. Então, a demanda muitas vezes nos dá uma ideia de que aquilo que nós temos tem dado conta de nos dar força. A questão é, quando a demanda for maior daquilo que nós temos. E muitas vezes é. E muitas vezes é. Da hora para outra, as coisas fogem ao nosso controle. De uma hora para outra, aquilo que a gente acha que está tão estável e seguro, desmorona. Por isso que Jesus certa vez disse assim, sábio é aquele, e Jesus fala assim, sábio é aquele que constrói a sua casa sobre uma base forte. Ele fala rocha. E ele diz em contraste, tolo, que é a mesma palavra para burro, é aquele que constrói a sua casa na areia, numa base frágil. E é interessante porque ele vai dizer o seguinte, para as duas realidades. Vêm as tempestades, vem a chuva, vem os ventos fortes. Ele usa as mesmas frases para as duas realidades, mostrando que o que faz diferença na vida de alguém que constrói, na vida de alguém sábio ou na vida de alguém tolo, não é, ou não são as tempestades, não é isso que é a diferença. A diferença é quando passa. E ele vai dizer, quando passa, aquele que construiu a casa numa base forte, vai continuar intacto. Aquele que construiu a casa sobre a areia, não vai sobrar nada. Então, para que você siga com fôlego para hoje, você precisa redefinir qual é a sua base de força. Qual é a sua fonte de força? De onde você tem extraído força para respirar hoje?
eu e você, graciosamente, estamos diante de uma possibilidade real de vivermos em qualquer situação. Em qualquer situação. Qual é? Podemos todas as coisas, quando a nossa força vier de Jesus. E podemos mesmo. Podemos mesmo. E é interessante porque hoje eu olho para o meu pai e eu falo com ele, cara, você é forte. Por quê? Porque o que está acontecendo com ele demanda uma força que não está acontecendo comigo. Então ele experimenta disso. Não tem como eu querer experimentar. Mas ele está experimentando. E eu não quero arriscar. Eu quero redefinir de onde é que eu tenho tirado a minha força. Eu quero olhar para o que eu tenho e dizer, é muito bom ter saúde, é muito bom ter trabalho, não tem problema nenhum em ter recursos, nenhum. Mas eu não preciso colocar nessas coisas a fonte da minha força. Porque essas coisas não suportam quando a demanda for alta demais. Mas em Jesus, eu e você podemos receber fôlego de força para suportar qualquer coisa. Então, hoje, eu quero trazer duas questões para a gente refletir e praticar ao longo dessa semana. Primeiro, quais são as áreas presentes na sua vida que têm tirado o seu fôlego? Se o seu hoje, se o seu momento presente cara, tá tudo tranquilo, o fôlego está em dia, que ótimo, que bom. Mas pode ser que não esteja. Pode ser que você olhe para sua casa, para sua família, e o momento presente está tirando meu fôlego. Talvez você olhe para o seu trabalho, talvez você olhe, enfim, para alguma realidade de saúde, e você pense, está tirando meu fôlego. Como você tem tentado recuperá-lo? Em que você tem tentado recuperar? Talvez em vício, talvez em religião. Em que você tem tentado recuperar o fôlego? Decida hoje, e aí é hoje mesmo, assim, não perde tempo não, decida hoje a modificar o objeto da sua fé. A verdadeira força tem um nome, como nós vimos. Tem um nome, tem um lugar na qual ela emerge, na qual ela é extraída. É Jesus. É Jesus. Não é uma religião, ok? É uma pessoa, é Jesus. Então você pode hoje falar assim, Jesus, não dá mais para eu tentar tirar força de onde não está dando conta de me dar força. O que eu preciso fazer? Você só precisa falar para ele assim, Jesus, eu estou vivendo uma avalanche, eu estou vivendo uma confusão, mas já que o Senhor está por aí, eu vou agarrar no Senhor. Eu li um livro que fala assim, se você estiver caindo de uma pirambeira e tem lá um galinho de planta assim, você não vai pensar assim, o quanto esse negócio é forte, né? Quanto é real esse galinho de planta? Não, o que você vai fazer? Você vai agarrar nele. Esse é o desafio. Sabe assim, não se preocupa com o tamanho da sua fé. Se preocupa com o tamanho de quem Jesus é. É diferente. Porque muitas vezes a gente fica em crise porque a gente fala, mas a minha fé... A Bíblia diz, Jesus fala que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente falava para uma montanha, sai daí, vem para cá e ela obedeceria. O que Jesus está querendo dizer? Que não tem a ver com o tamanho da nossa fé, tem a ver com o objeto da nossa fé. Então decida que de agora em diante, de hoje em diante, o objeto da sua fé, de onde você vai viver para extrair força hoje é em Jesus. E por fim, eu queria que você também hoje tomasse a decisão de que ao longo dessa semana, começar por amanhã, separe um tempo diário para conversar com Jesus.
sobre as áreas da sua vida que tem tirado o seu fôlego e peça a Ele por um fôlego renovado de força. É simples assim. É simples assim. Mas como é que faz isso? Assim como a gente conversa. Okay? Jesus é uma pessoa. É uma pessoa que está vivo. Começa a conversar com Jesus. E deixa eu te falar algo fantástico. É só isso que Jesus quer. Jesus não quer a sua performance. Jesus não é mais um fator na sociedade do desempenho que quer te cobrar desempenho. Sabe o que Jesus quer de você? Vulnerabilidade. O que está todo mundo falando que não dá para ser. É só isso que Jesus quer. Jesus quer que você se coloque diante dele vulnerável. Assim, Senhor, não dou conta. Jesus, não tenho força. Jesus, eu estou tentando tirar força, não tenho força. É só isso que Ele quer. E comece a falar com Ele do que você precisa. Comece a falar com Ele o que é que está tirando o seu fôlego, o que é que está drenando a sua energia. Comece a falar com Jesus. 2 frases aqui para a gente refletir. Olha só. A mensagem motivacional diz que é possível acordarmos todos os dias sorrindo, não é? Essa é a mensagem da motivação. Não tem como, todo dia você acordar sorrindo. A mensagem do Evangelho diz que é possível ser forte, mesmo em meio à dor e ao sofrimento presentes na vida real. E Jesus, Ele não apenas motiva, Ele fortalece. E na vida real, força vale mais que motivação. Nem sempre estamos motivados, mas é possível sempre estarmos fortes. Nem sempre estamos motivados, mas em Jesus é possível sempre estarmos fortes. Sabe? A sociedade de desempenho nos ensina que tudo depende da gente, mas deixa eu dizer algo pra gente, todos nós. Nem mesmo o ar que a gente respira é nosso. Nem mesmo o ar que enche os nossos pulmões agora, eu e você podemos falar assim, é meu. Mas é de Jesus. E como é bom saber que Jesus, pela graça, Ele fala para mim e para você, seja vulnerável, que eu vou te dar força. Pare de tentar dar conta por conta própria, que eu vou te dar força. E aí a gente vai poder dizer, eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. De onde vem? Tudo posso naquele que me dá força, em Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Não tenha medo de, agora mesmo, se colocar em posição de vulnerabilidade diante de Jesus. A palavra de Deus diz que aqueles que semeiam com lágrimas vão colher alegria. Essa é a mensagem do Evangelho. Você não precisa estar o tempo todo fingindo que está forte. Jesus, muito obrigado porque nessa noite nós tivemos um encontro real com a fonte real e única de força. Obrigado pela tua graça que nos coloca em condição de ouvirmos isso. Obrigado pela tua palavra. Eu quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, gere no nosso coração, na nossa mente, de cada um de nós, aqui nessa noite, a convicção de que não se trata de uma religião, de que a Bíblia não é um livro religioso, de que se trata de um novo modelo de vida real. Para que, ao acordarmos amanhã, diante de um dia inteiro,
Dia esse que pode para alguns, desde já, estar gerando medo, angústia, indecisão. Deus, dia em que nós podemos acordar, respirar e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado pela força que vem de Ti. E me dá essa força para viver hoje. Quero pedir, Pai, por pessoas aqui que estão sem fôlego de vida para o presente. Eu sei, Jesus, talvez tenham famílias aqui que dentro de casa não há vida, não há fôlego. Obrigado porque nós podemos ser vulneráveis. Obrigado porque nós podemos compreender que quando vivemos no Teu reino, quando somos fracos, é aí que somos fortes. Porque não vem de nós, mas vem do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ouve nas noites frias e escuras. Obrigado porque o Senhor quer ser nosso companheiro, amigo, em meio às tempestades. Amém, Jesus. Amém, Senhor.